PNC News. Informação que gera valor. A gente começa agora às 10h32, a nossa rodada de entrevistas. Recebemos Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Orama, aqui na nossa programação. Alexandre, muito bem-vindo, um prazer recebê-lo novamente aqui na nossa programação da BMC News. Muito bom dia. Bom dia, Paula. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, prazer é nosso. Alexandre, já aproveitando, até o ensejo ali do Felipe, nesse giro aí do mercado, parece que o mercado brasileiro tem reagido muito positivamente com o cenário externo, sinais de melhora na economia americana, também por conta das commodities. O Bovespa chegou a atingir aí os 125 mil pontos, curva de juros cedendo. Esse otimismo todo do mercado é sustentável na sua visão? Bom, Paulo, a gente aqui na Orama já há bastante tempo, não é de agora não, a gente tinha uma projeção do Ibovespa esse ano em 125 mil pontos. Foi exatamente onde ele chegou, né, na sexta-feira. Ontem foi um pouquinho acima, lá no 126. Na nossa visão, neste preço, a gente está naquilo que os analistas chamam de fair value, né? Na nossa visão, a gente está com valuation adequado, né, para os enormes desafios, né, que se avizinham aí para o ano de 2024. Né? Como você bem colocou, o Felipe ainda agora mencionou, está havendo uma entrada expressiva de investidores estrangeiros. Eles estavam saindo até pouquíssimo tempo atrás e agora retornaram com um apetite voraz, aí, uma alta de uma entrada aí de 11 bilhões, né, muito grande por um pequeno espaço de tempo. E isso está, sem dúvida nenhuma, ajudando. Havia papéis muito descontados e agora estão recompondo. Né? Na nossa cabeça, 125 mil para a gente ficar agora monitorando. Neste preço, eu não sou comprador, eu era comprador lá quando estava ali a 115, né? Agora nesse preço 125, eu acho que a gente chegou num patamar adequado para este momento. Inclusive, quando você fala ali dos investidores estrangeiros, né, este maior apetite, vamos dizer assim, pelo Brasil, o que mudou na percepção deles, né? Que a gente tinha visto um movimento, inclusive, contrário recentemente, estava pesando bastante toda aquela questão do fiscal. Será que, de fato, essa percepção teria mudado sobre o nosso, né, cenário aqui mais doméstico, essa percepção do risco fiscal em si? Pois é, Paulo, essa é uma ótima pergunta, porque tem dois aspectos que eu penso interessante mencionar aqui para os que estão nos assistindo. O primeiro deles tem a ver com o cenário internacional. Há pouquíssimos dias atrás, a gente viu um estresse, né, acentuado na curva de juro americana. Né? Se pegarmos lá o 10 e o 30 anos, a gente estava acima de 5. Né? Isso é algo que é perturbador, minimamente, especialmente olhando sob a ótica do endividamento das empresas do setor de tecnologia. O mercado lá fora, esse ano, ele está muito em cima daquilo que a garotada está chamando lá de Magnificent Seven, né, que são as 7 principais empresas que estão muito ligadas a esse setor, a inteligência artificial. Se você olhar, Paulo, ontem teve um estresse lá, porque teve a saída do Sam Altman, né, e indo para a Microsoft, então isso trouxe lá um buchicho, né? Como é que vão se comportar os demais executivos, né, ligados a essa questão da inteligência artificial. Mas o importante é que, de uns dias para cá, a curva de juro lá fora, ela tirou prêmio, né? Então você estava lá com 5, agora veio para 4,5. Isso é efetivamente muito bom. E isso ocorreu porque, e a gente vai ter hoje uma percepção melhor sobre isso, né, porque hoje tem a ata do FED no final da tarde, de eventualmente o FED começar a reduzir o FED Funds, né, a sua taxa de juros, ali no início do ano que vem, no mais tardar em abril. Eu discordo frontalmente dessa percepção. Na minha cabeça, o FED vai manter o juro elevado por muito tempo, né, provavelmente até o terceiro trimestre do ano que vem, quiçá o ano inteiro. Porém, esta leitura, né, de que a inflação está mais benigna, e aí sim o FED poderia agir, né, já aliviando no início, né, do ano que vem, foi o responsável
por essa melhora. E aí melhorou o mercado americano e a gringalhada veio com muita força, como a gente mencionou. Depois, nós tivemos aqui também algumas poucas semanas o presidente Lula, numa entrevista com jornalistas, mencionando a questão, né, do déficit zero, que é uma das bandeiras do ministro Haddad e de sua equipe econômica. Né? Naquele momento, houve um estresse também, aí eu me refiro ao mercado doméstico. Nesses últimos dias, o ministro Haddad conseguiu, de alguma maneira, né, e devemos aplaudi-lo, né, sustentar, pelo menos até ali, fevereiro, março, essa ideia do déficit zero. Né? É óbvio que o mercado está dando o benefício da dúvida, porém, a entrada do ano será de mercado ali, depois que o Congresso voltar, será de mercado atento para efetivamente vermos, né, se é viável ou não essa questão do déficit zero. Porque o ministro Haddad já falou de contingenciamentos, né, precisarão acontecer, né, e também precisarão ocorrer, e hoje já começa lá no Congresso, as novas medidas. E aí eu me refiro, né, a BETS, a ICMS, a subvenção do ICMS, fundos offshore, fundos exclusivos, juros sobre capital próprio. São muitas medidas para que você possa melhorar a arrecadação. Ano que vem, Paula, vamos ter um crescimento de PIB menor do que esse ano, provavelmente metade, né? Se a gente está falando aí de um PIB esse ano em torno de 3, provavelmente ano que vem em torno de 1,5. E isso afeta a arrecadação e, consequentemente, esse desafio de fazer o déficit zero no ano que vem. Alexandre, muito bom, você trouxe aí para a nossa conversa, né, vários pontos importantes. Eu quero ainda entrar um pouco mais no fiscal daqui a pouco, só dando um passo aqui para concluir um outro ponto que você trouxe, numa visão contrariando, inclusive, ali as expectativas do mercado em relação à taxa de juros lá nos Estados Unidos, né? Então, você acabou de falar aqui para a gente que acredita que esses juros vão ficar aí por mais tempo neste cenário como um todo. E aí, diante disso, né, pegando ainda esse gancho, como que fica essa questão aqui para os mercados emergentes? A gente estava falando até nesta entrada de investidores, isso poderia de alguma forma acabar impactando os mercados emergentes, Brasil como um todo, ter algum tipo de estrangulamento nessa liquidez global, enquanto esses juros externos estiverem aí nestes patamares, pelo menos então por mais meses em 2024, nessa sua visão? Sim, Paula, vamos lá. Bom, como você sabe, sou professor. Hoje mesmo, de manhã cedo, apliquei prova aqui, né? Estamos nas provas, né, de semestre. O que acontece? Falo sempre para os meus alunos, quer fazer uma boa prova, quer fazer um bom semestre, tem que fazer dever de casa. Né? Se o cenário externo for mais desafiador, necessariamente o dever de casa precisa ser melhor. E, nesse aspecto, é o que eu venho batendo aqui nessa tecla, se o cenário internacional, né, não estiver tão favorável, os mercados emergentes precisarão entregar dever de casa para que nós não sejamos punidos. Porque, vejam, Paulo, acho que é um ponto muito importante, né? A curva americana, a curva de juros, ela está invertida. Né? Então, existem duas maneiras de você torná-la, pelo menos, achatada. Né? Você vai precisar ou cair o juro, que é essa hipótese que o mercado está trabalhando agora. O Fed cai o juro e ela começa a achatar gradativamente. Ou então, se o Fed não cair o juro, a curva longa tem que subir, que é o cenário que eu estou traçando aqui neste momento. Então, na minha visão, a curva longa, né, as taxas longas, elas precisarão subir novamente em torno de 5, para pelo menos achatar a curva olhando a médio prazo. O ponto que eu fico, né, questionando, conversando e tentando entender é como o Fed vai trazer a inflação para os 2%, né, sem que ele continue com uma política apertada. Se ele começar a cair, isso pode, inclusive, dar um sinal pior, né, de que a economia estará entrando em recessão. E nesta leitura, numa economia em recessão, a Bolsa lá fora se prejudicaria. Então, a Bolsa Internacional, as bolsas internacionais, elas dependem muito do humor dos investidores estrangeiros. Nesse sentido, né, se nós tivermos uma bolsa lá fora pior,
Isso acaba transbordando. E daí a minha leitura, não é, de que teremos que nos esforçar para podermos entregar, né, esse dever de casa fiscal, e aí sim os investidores estrangeiros se sentirem mais confortáveis. Senão, o que ocorrerá? Eles sairão como eles fizeram até algumas poucas semanas atrás. Felipe Nascimento, falando agora contigo, tenho duas questões para falar a verdade. A primeira delas é em relação a esse investidor estrangeiro, né? Você falou que se não tiver a lição de casa feita, ele pode sair, mas mesmo sem a lição de casa completa, a gente ainda tem se mostrado uma boa alternativa, ou talvez a única alternativa, né? A gente tem discutido bastante sobre o leque de opções do investidor estrangeiro e que o Brasil acaba meio que por eliminação sendo escolhido. Eu queria entender um pouco da sua visão, né? Se isso não acaba reforçando uma percepção de que está tudo bem quando realmente não está, né? E aí acaba até tirando um pouco de algum ímpeto um pouco mais fiscalista, né? Menos gastador por parte do governo, porque talvez as coisas estejam melhorando meio que numa inércia global. Perfeito, Felipe. Ótimas colocações. Quando a gente traçou o cenário aqui, e repito, já há algum tempo, de Bovespa 125 mil, o que né, nos levou a este cenário para esses patamares? O Brasil tinha muito prêmio, né? Ele estava muito descontado. A Bolsa Brasileira era muito, muito barata. E o dólar também, na nossa visão, ele estava errado, né? Nós tínhamos uma projeção, isso há bastante tempo, de dólar a 4,85, é exatamente onde ele está tradando aí nesse momento, né? A gente imaginava que tinha muito prêmio, né, na nossa taxa de câmbio, e esses 4,85 seriam mais razoáveis. A gente fez até um estudo aqui na hora mostrando esse número. O ponto que me parece agora muito importante é que, dado que nós chegamos aos preços, né, aos valuations que consideramos adequados, já não existe mais tanto prêmio. É óbvio que uma ou outra ação pode estar descontada, pode estar defasada. A gente viu ontem, por exemplo, cobertura, né, de shorts, tem acontecido muito isso, inclusive lá fora, tá havendo um short muito grande de posições vendidas lá fora. Agora, a gente tem que olhar que 2024 terá um enorme desafio, né, sob essa ótica fiscal. Por quê? Nós mudamos, né, o Congresso aprovou a nova regra fiscal. E essa nova regra fiscal, ela poderá ser colocada em xeque, em questionamento, muito rapidamente, porque a depender do que fizermos, você terá herança, né, dos ajustes, né, que a nova meta propõe para 2025. Não é? E se nós tivermos, eventualmente, como o mercado financeiro está trabalhando, um déficit no ano que vem, né, de 0,7%, 0,8% do PIB, que, aliás, é o nosso número aqui, isso só será tranquilo se o cenário externo for favorável, porque aí a gente pode olhar, olha, o Brasil, ele ainda é, dentre os emergentes, aquele que tem a maior atratividade. Agora, se o cenário externo estiver complexo, aí mesmo o Brasil terá, trará questionamentos para esses investidores. Uhum. Alexandre, você estava falando a respeito do cenário externo e mais... há pouco você comentava com a Paula sobre essa expectativa da ata da reunião do Comitê de Política Monetária lá do Federal Reserve, né? Eu tenho algumas dúvidas, né, a respeito do que os investidores podem estar buscando nessa ata, porque faz 20 dias que aconteceu a reunião e de lá para cá muita coisa aconteceu. A gente teve payroll, CPI, PPI, número também de pedido de seguro-desemprego, estoque de petróleo, enfim, uma série de questões lá nos Estados Unidos que essas questões trouxeram para os investidores uma percepção de que o Banco Central americano chegou no topo do juro e que vai cortar pelo menos 4 vezes o juro no ano que vem. Que seria impensável ter essa percepção lá naquela super quarta, pouco antes
da decisão do Fed, principalmente pelas reiteradas falas dos dirigentes do Banco Central a respeito da inflação. O cenário mudou, a ata segue válida ou essa ata pode trazer mais confusão do que sinais de esclarecimento? Felipe, é ótimo, né? Porque a gente está vivendo um pouco, né, aquela história, isso eu brinco sempre aqui com os meus alunos, de mercado em determinados momentos, bad news is good news, né? Are good news. Não é razoável a gente ler algumas estatísticas com esse viés. Não é? O que vem ocorrendo lá fora é que os números eles mudam ali marginalmente, 0,1 para cá, 0,1 para lá. O desemprego aumentou 0,1, sai todo mundo comemorando, soltando rojões, como se isso fosse uma vitória, né, contra a inflação. Essa inflação que emergiu ali depois da pandemia, na minha leitura, ela é uma inflação que ficará elevada por muito tempo, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo desenvolvido. Daí o Bank of England, né, o BCE, todos os principais bancos centrais precisarão manter a sua política monetária apertada. A nossa leitura aqui, também já há bastante tempo, é que o Fed encerrou o seu trabalho, né? Ele já chegou no nível que ele desejava. Agora, essa ideia, né, de você ter chegado aqui e cair rapidamente, me parece um pouco precipitada. Acho sim que a ata poderá dar uma visão, né, mais construtiva para o mercado, para olhar o que os diretores do Fed estão avaliando. Né? A minha cabeça é que nós ficaremos com esse juro aí em torno de 5,5% até pelo menos o final do terceiro trimestre do ano que vem. Alguns analistas, né, um pouco mais ortodoxos, eles inclusive falam de ficar o ano inteiro. Já o mercado, que está neste momento, né, naquela ideia do rally de fim de ano, cobrindo posições vendidas, praticamente nas máximas, ele está fazendo uma leitura de que teremos um soft landing, né, e que o Fed começará a cair, né, como você corretamente mencionou, a partir ali do início do segundo trimestre e fará 3 ou 4 quedas, né, de juros no ano que vem. Eu não tenho todo esse otimismo. Eu espero, né, que o Fed seja mais conservador. E um outro aspecto, Felipe, só para também deixar aqui um pouco mais claro, o que aconteceu se nós olharmos a Bolsa lá fora vis-à-vis o juro? Né? O que ocorreu em 2022? Se você pegar o início de 2022, o Nasdaq, que estava ali perto de 14 mil, ele veio para 10 mil. Né? Uma expressiva correção. Qual foi a justificativa que deram para todos nós para esta queda no Nasdaq e especialmente nessas ações que são muito endividadas? O juro longo está em 3, vai para 4. Não é razoável imaginar que as ações irão se manter com o juro saindo de 3 para 4. A Bolsa caiu. Tudo bem, um monte de gente acreditou. O juro vai subir, a Bolsa vai cair. O que aconteceu? O Nasdaq saiu de 10 para 14 de novo, e agora o juro saiu de 4 para 5,5. Então, ou mentiram lá atrás para a gente, ou estão mentindo agora. Não é razoável, a despeito dos resultados estarem, né, crescentes, não faz muito sentido. Ou aquela queda do ano passado não teve a ver com o aumento do juro, ou agora esse movimento que a gente está vendo de alta, ele não é apropriado. Perfeito. Temos que continuar andando para frente e olhando para trás para tentar entender esses movimentos, né? Porque até agora as explicações ainda não foram tão contundentes assim, Alexandre. Eu queria só mudar um pouquinho de assunto, né? Trazer também para o cenário mais doméstico, né? Essa movimentação, Alexandre, porque hoje a gente tem falado bastante a respeito de duas situações, né? A questão do cenário do petróleo internacional, reunião de OPEP e tudo mais, e as questões mais internas referentes à Petrobras.
principalmente com possibilidade de troca no comando, né? Talvez ali puxões de orelha de pessoas dentro do governo a política de preço da companhia, com até possibilidade de reduzir o preço do combustível, de gasolina, de diesel, justamente para trazer uma perspectiva melhor para o cenário inflacionário. Queria entender um pouco da sua visão a respeito dessas movimentações de Petrobras. Primeiro, na questão inflacionária, né? Se essas mudanças ou essa queda do petróleo permitiria essa queda no preço do combustível e como que seria esse impacto. E segundo, a questão da própria governança na companhia, né? Interferências, mais uma vez, possibilidade de interferência no comando da Petrobras, entrando no foco, entrando no noticiário. Como que você vê essas relações, Alexandre, por gentileza? Claro, Felipe. Bom, primeiro, até como professor, eu preciso, né, deixar claro que a governança é algo fundamental, né? Essa leitura de que ESG é para inglês ver, isso é muito equivocado, né? É preciso dar, né, realmente a devida atenção e compromisso com a governança. Você tem razão, ontem tinha muito burburinho no mercado, né, de que eventualmente cogitava-se a mudança da presidência, né, do CEO da Petrobras e eventualmente de outros diretores. Isso evidentemente é muito ruim, até por conta de tudo que nós vimos, né, no passado um pouco mais distante em relação à Petrobras. Um outro aspecto, né, que a gente não pode desassociar o que veio acontecendo ao longo de todo esse ano com outras empresas importantes que têm a ver, estão umbilicamente ligadas a essa questão da governança. E aí eu me refiro, não é, a empresas, né, que divulgaram balanços, né, e a gente tem visto isso recentemente, né, e todo o estresse associado a essas questões. Então, esse é um primeiro aspecto. É preciso tratar essa questão de governança, né, como algo efetivamente importante, não essa coisa meio, né, que aqui no Brasil a gente faz, a gente dá um jeitinho, para o inglês ver. O outro aspecto que tem a ver com a política de preços, né, a gente estava até comentando aqui ontem, se eventualmente o PPI lá, o PPI, né, que era o programa anterior de preço, né, que é associado ao preço internacional, os preços, por exemplo, do óleo diesel já poderiam estar caindo. Então, como a gente não sabe ao certo, né, de que maneira a Petrobras está fazendo sua política de preço, né, a gente tem desconfianças, isso traz interrogações, não é? Porque o preço do petróleo, ele incrivelmente apresentou uma queda expressiva nas últimas semanas. E a gente precisava lembrar que o preço do petróleo está ali em torno de 80, 80 e pouco. Veio a questão lá de Israel, né, essa guerra contra o terror, o preço do petróleo quase foi a 100 e agora está ali na faixa de 75. Né? E tem toda essa leitura, né, geopolítica que a gente nem conversou aqui, que no ano que vem a gente também pode dar de ombro, desconsiderar. Né? Não estão encerradas essas frontes, né, militares, e aí me refiro, né, a essa guerra na Ucrânia que já se estende por muito tempo. Ninguém mais fala de guerra na Ucrânia, ela está lá. Não é? A questão também de Israel, ela transborda dependendo, né, de alguns cenários que não são descartáveis, como, por exemplo, a entrada, né, de um outro país. Isso poderia subir o nível de tensão na região e afetar o preço do petróleo. Essas questões geopolíticas, assim como outras questões que a gente também não mencionou aqui, Felipe, como, por exemplo, as questões climáticas do El Niño, que vão afetar provavelmente a inflação aqui no ano que vem, talvez até o PIB, tudo isso tem que estar no radar dos investidores. E essa da Petrobras é algo que incomoda a todos nós, até por conta, como eu mencionei, do passado que a gente viveu. Maravilha. Alexandre, quero agradecer sua presença, o seu tempo por compartilhar aqui com a gente. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Sempre um prazer, Paulo. Só chamar que eu venho.
Combinadíssimo. Muito obrigada, Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Orama, trazendo aí visões importantes deste cenário aqui pra gente. PNC News. Informação que gera valor.